A paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para contar uma experiência para vocês. A experiência da conversão do meu avô materno. A minha mãe, outro dia, nós conversando, e ela contou essa experiência para mim e eu achei tão linda. E eu quero compartilhar com vocês. A minha avó materna, ela já era cristã e as suas filhas também, e as duas, elas louvavam ao Senhor. E o meu avô trabalhava de barbeiro na época, e à noite, para ter mais um lucro, ele tocava em bailes e cantava. E a minha avó, por respeito e temor a Deus, ela esperava ele sair para o baile para ir para o culto. Ela sempre foi muito virtuosa. O meu avô, mesmo ele não cristão, ele falava o esposo, o marido, que tinha que prover o sustento. E ali, ele, para prover mais um pouco de sustento, ele ia ao baile. E ela, virtuosamente, sempre com as roupas lavadinhas dele, sempre tudo bem limpinho, lavava as camisas dele com sabonetinho para ficar sempre cheirosinhas as roupas dele. E um dia ela esperava ele sair para depois ela ir pro culto. E um dia ele chegou mais cedo da barbearia. E aquele dia ela chegou e viu ele e as minhas tias estavam num culto caseiro na casa ao lado. E ele chegou e ele ouviu elas louvando. E ao reconhecer a voz, ele sentou próximo à cerca para ouvir as suas filhas cantando. E o Espírito Santo o trouxe às lágrimas, né? Comoveu o coração dele. E ali quando a minha avó chegou, ele falou para ela, né, que ele tocava para os outros e as suas filhas cantando sem nenhum instrumento. E aí na outra noite, a minha avó se arrumou, as minhas tias se arrumaram e foram para a igreja, e a minha avó esperando ele sair para o baile, como nos outros dias, para ela ir para a igreja, para ele não ficar chateado, né? Ele não saía, e ela terminou de se arrumar, e aí ela perguntou para ele: "Você não vai ir hoje tocar?" Aí ele disse pra ela: "Eu tô te esperando porque eu vou contigo hoje." Aí ela disse: "Tá bom, então vamos." E ele foi pra igreja naquela noite com a minha avó. Ele foi pra igreja e eles chegaram antes do culto. Eles foram mais cedo, porque a sede espiritual dele era tão grande que ir antes do culto. E ele falou já com o líder ali local da igreja. Ele aceitou Jesus naquele dia antes do culto. E depois ele já pôde começar a tocar e louvar ao Senhor, após os líderes orarem com eles. E o que mais me chamou a atenção nessa experiência que a minha mãe me contou sobre o seu pai, aceitou a Jesus depois que ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele lia muito a Bíblia e todo o assunto dele era falar de Jesus. Todo o assunto dele era falar de Deus. Ele estava sempre conversando sobre Deus. E a minha mãe disse que ele falava que muitas coisas que estão acontecendo hoje, em 2024, vamos dizer assim, neste século, ele já falava que nós veríamos. Porque ele falava pelo testemunho da palavra de Deus, porque ele falava pela palavra escrita, pela profecia da Bíblia. E a profecia, a Bíblia, ela não erra, ela sabe além. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E o que eu quero trazer contando esse testemunho? Diferente do meu avô, e não generalizando, óbvio, mas nós podemos ver que muitos hoje, ao se converter, ou recentemente, ou muitas vezes cristãos já antigos, eles não falam o tempo todo. E eu quero trazer duas palavras sobre esta
sobre este tema que eu quero trazer para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Que maravilha, né? As coisas velhas já passaram. Filipenses capítulo 4 e versículo 8 vai dizer assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então aqui o apóstolo Paulo nos instrui nessas duas passagens, que tanto quanto ele falou aos Coríntios, quanto que ele falou aos Filipenses, que é Cristo. Se você se converteu a Jesus, se você se aceitou a Jesus, se você veio para Jesus, é uma nova criatura. Aqueles assuntos que era do tempo que você não servia a Jesus, não agrada mais seu coração, não agrada mais os seus pensamentos, as suas lembranças, né? A não ser por um detalhe que você vá testemunhar que Deus te tirou de lá para te colocar sobre a rocha, te tirou daquele lugar. Se o Espírito Santo te conduzir a testemunhar da onde Jesus te tirou, amém. Lógico, aí você vai testemunhar, mas não você ficar falando sobre os assuntos antigos, ao invés de colocar para fora, ao invés de profetizar, né, ao invés de falar assuntos novos, falar da palavra de Deus, falar, pensar e falar tudo o que é bom. Se há alguma virtude, nisso pensai. E quando nós pensamos, automaticamente, muitas vezes nós falamos, né? Tanto que o apóstolo Paulo também vai falar em Romanos 12, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E ali o meu avô, ele lia a palavra e ele transbordava a palavra, ele falava sobre os assuntos da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós vimos diferente. Nós vimos em reuniões, muitas vezes familiares, ou muitas vezes quando você encontra alguém na rua, no mercado, que é cristão, que você para uns minutos para falar, geralmente, raramente o assunto é Cristo, raramente o assunto é algo que edifica o espírito. Muitas vezes é reclamar sobre o tempo, muitas vezes é assunto falando sobre como está alto os preços, né? Sobre tantos assuntos que não vão edificar. E essa que reflexão que eu quero deixar para você hoje. O que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado a sua vida? Se há algum louvor, nisso pensai. Se há alguma virtude, nisso pensai. E se você é nova criatura, deixe o Espírito Santo, através da sua palavra, que é água purificadora, através da palavra de Deus, que é água purificadora, deixe o Espírito Santo lavar você. Porque o Senhor Jesus, antes dele trazer o Espírito Santo aos discípulos, ele falou que quando viesse, águas fluiriam do interior. Aleluia. E ele estava falando isso sobre o Espírito Santo que ainda viria lá na frente. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Deixe o Espírito Santo fluir em você. Quando o Espírito Santo vir até você e te constranger algum assunto, não fale aquilo. Não converse. Não fale o que não vai edificar o outro. Procure fazer uma leve reflexão antes de falar no que vai edificar o meu próximo, isso que eu vou falar.
isso vai trazer uma edificação para ele, para ela? O porquê que eu quero falar isso? Deus quer que eu fale isso? Sabe? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu mesma me pego muitas vezes ainda falhando nesta área. Eu não estou aqui como uma hipócrita, dizendo que eu faço algo que muitas vezes eu ainda falho. Não. Eu estou pregando a palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus, ela também vem para mim. As palavras exortativas também vêm para mim. As palavras que afagam também vêm para mim. O bálsamo vem para mim. Como uma cirurgia que muitas vezes precisa ser aberta para tirar algo que ficou dentro do corpo daquela pessoa. E assim é nós, no mundo espiritual, na vida espiritual. Deus muitas vezes ele tem que nos abrir, ele tem que, de certa forma, nos ferir e abrir o nosso coração para tirar as coisas erradas, para tirar as raízes que estão pecaminosas, as raízes que estão ali enraizadas em nós, nos prejudicando, nos puxando para o lado errado. E muitas vezes Deus tem que nos ferir fazendo essa abertura, fazendo novamente fazendo essa cirurgia, mas depois ele vai sarar, depois ele vai colocar óleo, depois ele vai colocar bálsamo, depois ele vai cicatrizar. Aleluia! Mas muitas vezes nós precisamos também nos permitir que Deus faça essas operações em nós. Isaías é uma palavra que fala muito comigo, que Isaías, quando ele viu o manto do Senhor, quando ele viu o véu do Senhor, aleluia, ele se sentiu impuro. Ele viu a tamanha santidade de Deus que ele entendeu, ele percebeu o quão impuro eram os seus lábios. Aleluia. Mas muitas vezes, diferente de Isaías, quando nós vamos nos aproximando de Deus e nós acabamos vendo, o Espírito Santo permite que nós veja nossas impurezas, que nós veja nossas fraquezas, ao invés de nós continuar nos aproximando de Deus, ao invés de nós fazermos como Isaías, Senhor, toca nos meus lábios, ou com a brasa do altar, ou seja qual for a área que você tem visualizado, que você está em falta com Deus, ao invés de pedir para Deus, muitas vezes, infelizmente, nós vimos pessoas se afastando da denominação, se afastando das igrejas, ou trocando de denominação, vai para lá, vai para cá. Vai para uma igreja que não vá lhe pressionar, que não vá pregar aquilo que ele não quer ouvir, sabe? Mas não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Salomão, ele disse que o pregador procurou palavras agradáveis, mas não existiam. Eram palavras fortes, eram palavras de arrepende-se. Aleluia. Isaías, ele não se afastou. Isaías, ele disse: Deus, toca os meus lábios com as brasas vivas do teu altar. Aleluia. E assim aconteceu. E depois dele ter sido tocado, então ele disse para Deus: envia-me. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes Deus quer nos enviar, Deus nos coloca em lugares que nós poderíamos compartilhar a palavra dele. Mas quando nós chegamos lá, o que flui é as nossas impurezas. O que flui ainda são as águas amargas. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, através de Isaías, no capítulo 5, ele disse que ele comprou um lugar. E ali ele plantou, ele limpou aquele terreno. E ele plantou uma vinha. Só que quando chegou o tempo da colheita das uvas, as uvas não eram doces, eram amargas. E quantas vezes Deus tem investido em nós? Quantas vezes Deus tem colocado em nós dons? Quantas vezes Deus tem confiado a nós profecias, revelações da palavra de Deus para nós profetizarmos, para nós
anunciarmos o Evangelho e ao invés disso nós nos calamos e nos corrompemos no ambiente que nós estamos. Mas que não se faça mais assim. Aleluia. Que a partir de hoje, você e eu, aleluia, nós venhamos nos posicionar conforme o Senhor tem esperado de nós. Porque o tempo de Jesus, ele está próximo. Aleluia. O que há de vir virá e ele não tardará. Aleluia. Ele está vindo, igreja. Ele está vindo, obreiro e obreiras do Senhor. Aleluia. O tempo está mais próximo agora do que quando nós viemos para Cristo. Aleluia. Por isso que é tempo de nós, aleluia, nos auxiliarmos. O que eu estou fazendo aqui através desse vídeo? Eu não estou me achando melhor, te exortando, não. Eu estou simplesmente cumprindo uma ordenança da palavra. Aleluia. Que diz para nós nos instruirmos. Aleluia. Falarmos uns aos outros. Glória a Deus. E esse vídeo vai chegar em lugares que, quem sabe, eu não posso ir. Em lugares que eu nunca fui. Em pessoas que eu não conheço. Mas aí aonde está chegando esse vídeo, aonde está chegando essa ministração da palavra de Deus, você está tendo a chance, aleluia, de hoje entrar no teu quarto e falar com Deus. Entrar no teu quarto, aleluia, e pedir ao Espírito Santo que, através da santidade de Deus, mostre em você aonde que estão ainda as manchas, aonde que estão ainda as impurezas que o Senhor precisa limpar. Aonde ainda está no teu coração espinhos sufocando a palavra de Deus, impedindo que ela cresça. Se tiver pedras que estão impedindo também o enraizamento da palavra de Deus, que possa ser tirado, que possa ser arrancado dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo sobre a tua vida a cura, eu profetizo sobre a tua vida a libertação, a transformação, em nome de Jesus Cristo. E que a partir de hoje nós possamos, em nome do Senhor Jesus, viver a novidade de vida. Aleluia! Viver as coisas novas que o Senhor tem para nós. Aleluia! O salmista vai nos dizer que o Senhor o tirou de um charco de lodo e firmou os pés dele sobre uma rocha. Aleluia! E colocou um cântico novo nos lábios dele. E ele também fala que muitos veriam, ouviriam e confiariam no Senhor através desse louvor. Quantas pessoas, além da nossa família, muitas vezes, né? Porque o nosso ministério começa no nosso lar, o nosso ministério começa no meio dos nossos familiares. Quantas vezes tem pessoas ali querendo ouvir um louvor novo, porque a música do mundo, a música que o mundo toca, a música que o mundo ensina, o que o mundo prega, o que o sistema mundano prega, eles já conhecem. Mas daí quando nós temos a oportunidade de demonstrar algo novo, nós entramos na conversa, nós entramos no sistema, achando que conversando o que o mundo conversa, nós vamos ganhar almas. Mas ledo engano, nós estamos nos deixando corromper. Nós estamos perdendo a oportunidade de estar semeando a palavra de Deus através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Aleluia! Mas que a partir de hoje, coisas novas venham acontecer. Aleluia! E não é simplesmente, mas você vai dizer, mas eu já me batizei, eu já sou cristão há tantos anos, eu não falto um culto. Mas e quando você volta para o seu lar? Quando você volta para o seu lar, o culto ainda está na sua mente? O culto ainda está no seu coração? Quando você sai da porta da igreja, da porta do culto ali da igreja, o teu assunto já é outro muitas vezes. Muitas vezes, quem sabe, vai correndo para casa. Ao termina o culto, já temos pressa de chegar em casa. Nem cumprimentamos os irmãos, as irmãs.
Já saímos correndo, pensando numa janta, ou pensando num programa de televisão que não vai te edificar em nada. Que coisas novas são essas que nós estamos vivendo? Hein? Hoje é dia de reflexão. Hoje é tempo de você refletir. A hora é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. E não se iluda que você vai no culto todo dia. Não se iluda que você vai na igreja todo dia. Que você não falta o culto. Que você não se atrasa. Que você está totalmente certo. É muito bom não faltar o culto. Glória a Deus. Mas e quando nós saímos de lá? Como está o nosso testemunho? Quando nós saímos do culto, o culto fica no culto? A profecia que nós ouvimos lá, as ferramentas que Deus nos deu lá no culto, nós trazemos para casa para continuar afiando elas? Ou nós deixamos a nossa emoção fluir e esquecemos o que Deus nos falou? Esquecemos a instrução que Deus usou a vida do líder para nos instruir. Mas que nós venhamos ser como meu avô, que depois que ele aceitou Jesus, ele só pensava e só falava nas coisas do alto. Aleluia, nas virtudes novas, nas virtudes de Deus que ele estava vivendo. Aleluia, que nós sejamos como esse grande exemplo. Marcílio, aleluia, eu deixo registrado aqui hoje essa experiência para a glória de Deus e que ela possa tocar o seu coração, que as palavras de Deus e esse testemunho lindo venha, aleluia, tocar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.